mas não vai ser nada muito comprido, não. Primeiro, a gente tem que falar sobre alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito inicial importante é o que é criacionismo. Criacionismo é a teoria que a gente usa a base religiosa para explicar como surgiu a vida. Cada religião tem seu jeito de dizer como surgiu a vida, só que isso não é aplicado no vestibular, porque o vestibular cobra a hipótese biológica, a hipótese científica. Mas é importante saber a diferença, que criacionismo é quando envolve uma base religiosa. E aí a gente vai aprender como que foi que surgiu do jeito científico. Fixismo é uma outra corrente de pensamento que ainda não é a científica, mas que diz que as espécies elas estão do mesmo jeito desde que surgiram na Terra. E o que a gente vai ver é que, do ponto de vista da ciência, não é exatamente assim. Existe uma coisa chamada evolução. E o que é a evolução? É a constante mudança dos indivíduos, das espécies, dos seres vivos. Então a gente vai ver que não, pelo ponto de vista da ciência, houve sim mudanças. E aqui a gente vai tratar sobre o evolucionismo, que é o principal foco de hoje, que são espécies, elas surgem, evoluem, e surgem outras que evoluem, e assim vai uma cadeia de sucessão de eventos. Mais conceitos iniciais. Abiogênese. O prefixo a, ele é de negação. Bio é vida, gênese é formação. Abiogênese quer dizer que um ser vivo vai ser gerado a partir de algo não vivo. Como assim? É como se de um algodão molhado pudesse surgir um mosquito. Isso antigamente, lá na época da Idade Média, era uma ideia muito propagada, porque eles não sabiam dos mecanismos de reprodução dos seres vivos e tudo mais. Ou seja, era algo que eles não sabiam. Então, eles criavam ideias, hipóteses. E aí, tanto é que essa hipótese foi muito defendida por vários cientistas, até que começaram a fazer testes. E a gente vai ver no próximo slide como foi comprovado que não é isso que acontece. E isso é uma coisa que a gente sabe hoje. A vida é gerada a partir de algo vivo. Algo não vivo não gera vida. Um exemplo muito famoso é ratos surgindo a partir de roupas ou, aqui tinha faltou um ou, alimentos estragados. Por exemplo, tinha muito a crença de que se você deixasse uma roupa mofar, dela ia surgir ratos. Se você deixasse um saco de trigo estragar, iam surgir ratos. Mas a verdade é que, a verdade é que o animal viria até lá para se alimentar, e aí você veria ele lá e teria a impressão de que ele surgiu daquele alimento estragado. Mas não era assim que funcionava, de verdade, né? O animal não surgia do nada. Biogênese, já ao contrário, sem o prefixo a de negação. A origem da vida, ela é a partir de um ser vivo. E assim, é só a partir de um ser vivo. Não tem como você gerar vida sem ser a partir de um ser vivo. E uma coisa muito simples a gente ver é a própria gestação, que a mãe ela engravida e tem um filho. Ou seja, uma mulher viva acaba tendo um filho. Não só uma mulher, é uma pessoa com útero. Acaba tendo um filho. E esse filho é um ser vivo, ou seja, é a biogênese. E a divisão de micro-organismos também se encaixa nisso. Por quê? Porque é um micro-organismo que vai se dividir. A gente vai aprender em bactérias que é por divisão binária, ou seja, um se divide em dois. A gente vai aprender como depois, no futuro. E basicamente é isso. E aí esses dois senhores aqui, eles foram importantíssimos para isso. Eles têm grandes experimentos famosos, caem no vestibular, e a gente vai ver esses dois experimentos já já. E aí eles são grandes nomes que vale a pena você nunca esquecer na sua vida. No caso, sua vida que eu digo até o vestibular, né? Depois depende do que você vai fazer. E aqui tem células se dividindo. E aí, como vocês podem ver, a célula vai separando. E uma célula, aqui, por exemplo, a célula vai ver que está virando duas. Uma célula dá origem à outra. Mas uma célula não surge do nada. Ela vai surgir a partir de uma célula pré-existente. Agora a gente vai entender como foi o experimento do Fred. Ele utilizou a carne para fazer esse experimento. Ele ficou pensando assim, será que a carne, quando ela estraga, ela gera larvas? E aí ele foi testar. E o que ele fez? Ele separou 3 recipientes. Um deles ele fechou com tampa, vedou. O outro ele tapou com gaze. E o outro ele deixou aberto, exposto naturalmente. E ele observou que as larvas surgiram apenas no frasco aberto, no qual moscas tinham contato com o alimento. Agora, nos outros dois,
que a mosca nem conseguia sentir o cheiro da carne, e outro que a mosca sentia, mas não conseguia atravessar a gaze, ele percebeu que mesmo a carne estragando, não tinha larvas. E ele ficou assim, por que isso acontece? E aí ele percebeu que esses dois estavam intactos, né? E ele observou que a larva surgia do quê? Do ovo da mosca. E não que a larva surgia da carne. E foi aí que ele percebeu que tinha que ter um ser vivo para surgir, outro ser vivo. E aí a gente tem um conceito importante nesse experimento que a gente aprende e a gente usa para muita coisa na biologia, na física e na química, que é grupo controle. O grupo controle é todo aquele grupo num experimento que você vai deixar ele exposto à condição natural. Qual que seria a condição natural aqui? O frasco aberto é a condição natural, porque é a condição que você vai pegar a carne e vai deixar ela exposta à natureza como se ela estivesse num ambiente qualquer. Porque normalmente você não vai tapar nem com gás e nem colocar no pote fechado na natureza. Ela fica lá e vai apodrecer. E nisso vai ter contato com insetos que vão depositar larvas. E aí o grupo controle é sempre aquele grupo que vai estar exposto ao que realmente acontece sem interferência humana. E é importante porque o vestibular já perguntou o que é grupo controle. E aqui, para exemplificar, para vocês verem, tem esse frasco tampado, a carne, mesmo estragando, ela vai estar aqui sem larvas. A carne com gás, as moscas vêm, são atraídas pelo odor, mas as moscas não vão até a carne, então não tem larva na carne. Já aqui, as moscas conseguem chegar até a carne, logo tem as larvas na carne. E foi aqui que ele percebeu, com esse experimento, que realmente acontecia algo quando tinha um ser vivo envolvido, mas quando não tinha, não acontecia. E aqui o experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur ele foi muito importante e foi dele que surgiu até uma palavra famosa que é a pasteurização, que é o fenômeno de matar os micro-organismos presentes no leite e em várias outras bebidas também do consumo humano. O que ele fez? Também defendendo a biogênese, ele fez um experimento com um vidro com gargalo em formato de pescoço de cisne. Meu Deus, o que é um vidro com gargalo em forma de pescoço de cisne? A gente vai ver no próximo slide. Vou só mostrar para matar curiosidade. Isso aqui é um gargalo em pescoço de cisne. E o que ele fez? Ele colocou um caldo nesses frascos e ferveu. E quando ele ferveu, já tinha-se a consciência de que ferver matava os micro-organismos. Ou seja, o caldo virou estéril, o caldo ficou sem nenhum organismo vivo. E aí ele era uma coisa sem vida. E aí ele ia parar para analisar. Será que vai surgir um ser vivo disso aqui que não tem nenhuma vida? Ou não vai surgir? E daí, alguns dias, ele percebeu que o líquido continuou estéril. Ou seja, não surgiu nada espontaneamente daquele líquido. E ele decide quebrar esse gargalo. E quando ele retira, ele percebe que sim, surge um micro-organismo. E aí, se você está vendo essa aula, você pode estar pensando, meu Deus, mas o micro-organismo não podia entrar pelo ar e fazer a volta? Não, porque o micro-organismo ele é algo que tem massa, ou seja, ele não sai voando por aí. Quando ele entrava aqui, o micro-organismo ficava todo acumulado aqui, nessa região aqui. O micro-organismo não fazia a volta. E como ele não fazia a volta, o micro-organismo ficava aqui e o líquido ficava estéreo. Tanto que, se você for ver nesse último exemplo aqui, quando ele pega o líquido estéreo, vira até chegar nesse ponto aqui, surgem micro-organismos. E eu não sei que língua é essa, mas dá para entender bem o esquema. E aqui é o exemplo que ele quebra. Ele quebra o frasco e aí o frasco vira não estéreo. E aí ele percebe o quê? Que só quando teve contato com os micro-organismos do ar foi que o líquido deixou de ser estéreo, porque aqui não tinha contato e ele continuou estéreo. E aí são dois exemplos fundamentais, né, para entender que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. E nisso a gente conclui o quê? A gente conclui que, me fugiu a palavra, que a biogênese ela não acontece, ela é algo que foi comprovado cientificamente que não ocorre, dando lugar apenas à biogênese, e é bom lembrar do nome, que é o Redi e o Louis Pasteur. E o Louis Pasteur foi quem deu a origem à pasteurização. E agora a gente vai conversar sobre a hipótese de Oparin. Quem que foi Oparin? Oparin foi um cientista e ele estudou o surgimento do primeiro ser vivo. Porque, ok, um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo.
Mas e o primeiro ser vivo? Como ele surgiu? E aqui a gente trata no modo de vista da ciência, não religioso. Sempre vamos lembrar. E o que ele fez? Ele formulou uma teoria. E é importante a gente entender o conceito de teoria. O que é uma teoria? Na ciência, teoria não é algo que pode ser verdade ou que não pode ser verdade. Não, teoria é verdade. Muito confunde o conceito de teoria do dia a dia com o conceito de teoria na ciência. Teoria na ciência é aquilo que acontece, que é comprovado. Não é aquilo que, talvez possa ser. Não, não é uma simples fofoquinha assim, amigos, num chá, assim, um café da tarde, não. É algo comprovado. E aí, depois, no final, eu vou explicar como ele comprovou. Basicamente, na atmosfera existiam compostos. Quais compostos? CH4, que é chamado metano, NH3, que é a amônia, H2O, que é o mais famoso, que é a água, e H2, que é gás nitrogênio. E existia na atmosfera, ou seja, lá na parte do céu e tudo mais, existiam esses compostos. Lembrando que a atmosfera que eu falo não é a mesma atmosfera que a gente viu hoje, não. É a atmosfera primitiva. Cadê? A atmosfera primitiva aqui. Desse slide, por exemplo, que, se vocês observarem, não tem uma vegetação, é tudo rocha. É que a imagem eu acabei colocando mais transparência nela para fazer o slide de abertura. Mas, se você observar, não tem plantação, é tudo rocha. Ou seja, naquela época não tinha planta, não tinha essas coisas, não tinha nada. Não tinha nenhum ser vivo, só tinha os fatores abióticos do meio. O fator abiótico é tudo aquilo que não tem vida. E a gente vai entender agora. Tinha essas 4 substâncias na atmosfera. E aí, nessa atmosfera, ela era muito instável. Por quê? Porque não tinha camada de ozônio, não tinha efeito estufa, CO2. Era um ambiente muito hostil à vida. E a gente vai entender que, como era hostil à vida surgiu de um jeito muito simples, não de um jeito complexo. A partir disso, não surgiu um ser humano do nada, não. Surgiu um organismo muito, mas muito simples, que depois de milhões de anos evoluiu até chegar em organismos mais complexos, que são os que estão existindo no dia de hoje. Nessa atmosfera tinha muitas tempestades, muitas chuvas, e aí as tempestades elétricas, né, os raios, acabaram formando substâncias. Que substâncias? Aminoácidos. Aminoácidos, eu que dei essa aula de bioquímica, aminoácidos são a base das proteínas. Então, já é bom lembrar o quê? Que é aminoácido, então vai ter alguma coisa a ver com proteína. A gente já vai conversar sobre essa ideia. E aí, esses aminoácidos da atmosfera, eles precipitaram. Por quê? Porque deixou de ser gás. O aminoácido, ele não é gás. Ele é uma matéria pesada em comparação a um gás. A água, que no caso é em forma de vapor, não líquida, né? Mas também tem a líquida da chuva, mas é quando ela condensa. A gente vai aprender esse ciclo da água. E aí, o que aconteceu? Na atmosfera, condensou não, precipitou o aminoácido, e o aminoácido chegou no solo quente. No solo quente, esses aminoácidos se juntaram com outros aminoácidos. E aí eu disse que lá na aula, que para juntar aminoácidos, a ligação peptídica, o que você faz? Você remove uma água. E aí esse ambiente acabou toda vez fazer a reação, isso aqui é só uma revisão, quanto à parte da água, juntava, desidratava, e formava uma molécula de proteína. E vai ser interessante essa proteína formada, porque tudo vai surgir a partir dela. E aí é que a gente pode ver a importância da proteína no nosso organismo, para tudo, porque foi graças a ela que a gente surgiu, que a gente existe. Aqui eu falei sobre a proteína, e essas proteínas são arrastadas para o oceano. O que acontece quando essas proteínas são arrastadas para o oceano? O oceano vira uma sopa de proteínas, literalmente uma sopa de proteínas, porque passa a ter muita proteína. Porque basicamente a atmosfera era composta só disso, e tinha muito raio, e assim, quando eu digo que isso aconteceu, isso demorou muito, mas muito tempo, ou seja, foi muita proteína produzida. Ou seja, o oceano era basicamente proteína. E aqui, para relembrar, a estrutura de um aminoácido. E é importante a gente reolhar que, olha, aqui tem um N, na amônia tem um N. H tem ali, né? O O tem no H2O, e o C tem no metano. E aí o radical, como eu disse na outra aula, o radical ele varia entre os aminoácidos. Cada aminoácido tem seu radical, que faz com que eles sejam diferentes.
E esses radicais são compostos também de C, H e O, em sua maioria. Alguns têm S, que é o enxofre, mas não são todos. E aí a gente está o quê? A gente está na parte que formou o oceano, virou uma sopa de proteínas. E essas proteínas acabaram se juntando formando colóides, ou seja, tem uma proteína aqui, uma proteína aqui, uma proteína aqui. E elas vão formar alguma coisa. Que coisa? Um colóide. Para vocês terem uma ideia de um colóide, o colóide, ele é uma... Essa é uma palavra. Ele é como se fosse uma suspensão de algo. Suspensão que eu digo, ele não é nem líquido, nem sólido, ele é uma suspensão. Vocês vão aprender em química que é uma suspensão. E a gente vai representar ele por bolinhas. Por quê? Era algo que não era nem líquido, nem sólido, e estava lá uma junção dessas proteínas. O colóide era uma junção dessas proteínas, assim dizer. E aí o que acontece? Tinha várias bolinhas dessas no oceano, que são as junções de proteínas. E aí o que acontece? Elas se unem. E se unindo, elas formam coacervados. O que são coacervados? Cadê meu cursor? Coacervados são vários colóides juntos. A habilidade de desenho aqui é incrível, né, gente? São vários círculos juntos, envolvidos por uma membrana. Ou seja, era um conjunto de proteínas. E eu disse para vocês naquela aula que a proteína, ela basicamente regula todas as funções do organismo. Ou seja, estava se formando aqui alguma coisa que tinha muita proteína, ou seja, coisa para regular ia ter, certo? E aí, quando teve esse acúmulo de proteínas, surgiu a primeira célula heterotrófica. E aí, o que significa surgir a primeira célula heterotrófica? Uma célula que não era capaz de produzir o seu próprio alimento. E aí, o que a gente entende por isso? Entende que essa célula, ela fazia quimiossíntese. O que é quimiossíntese? Fotossíntese, que muitas pessoas conhecem, foto é luz, síntese é fazer algo. É composição, montar. Ou seja, usar a luz, fotossíntese. Quimiossíntese é usar elementos químicos. E aí, essa primeira célula usava esses elementos químicos. E aí a gente vai ver o quê? Eu vou voltar aqui para poder fazer um esquema aqui que eu pensei nisso. Essa célula aqui, ela vai evoluir. E evoluindo, ela vai passar a ser uma célula mais complexa. Passando a ser uma célula mais complexa, ela vai virar uma célula autotrófica, ou seja, ela vai passar a produzir seu próprio alimento, também baseado nos elementos químicos que existem. E aí o que acontece? Essa célula produzindo os elementos químicos, usando os elementos químicos para produzir, ela vai produzir alguns gases, compondo mais gases na atmosfera, e assim, gases diferenciados. Essa célula, ela se evolui um pouco, e ela passa a ser uma célula que faz fermentação. E na fermentação, o que acontece na fermentação? Fermentação é um processo em que carboidratos, né, são quebrados, e o que é formado? É formado CO2. E aqui na formação de CO2 é quando começa o surgimento do efeito estufa. Ou seja, começa a criar na atmosfera uma camada que vai poder, como eu posso dizer, vai começar a criar um isolamento de calor. Por quê? Porque nessa atmosfera instável, esfriava e esquentava muito rápido. Ou seja, começou a criar não sei se é a palavra, algo em volta da atmosfera que é poder favorecer na retenção de calor de um jeito adequado à vida. Ou seja, começa aqui a parte que as coisas vão se encaminhando para chegar no que a gente é hoje. E quando eu digo vai chegar, é muitos, muitos anos. Daqui em diante surge o quê? Surge uma célula fotossintetizante. Por quê? Porque fotossíntese, a gente vai ver, a fotossíntese ela precisa de CO2. Ela usa a luz do sol, água e CO2. E como agora existe essa coisa chamada CO2, ela vai poder fazer fotossíntese. E fazendo a fotossíntese, que eu vou colocar assim, e fazendo a fotossíntese, produz o quê? Oxigênio. Ou seja, produzindo oxigênio, agora a gente vai ter uma nova coisa importante. A gente vai ter a camada de ozônio. Ozônio é representado por O3. O3 significa ozônio. O2, gás oxigênio. Camada de ozônio que vai proteger
contra os raios ultravioletas e tudo mais. Além de que na atmosfera vai ter O2, importante para quê? Importante para outra célula muito importante, que são as células heterotróficas que fazem respiração celular. A gente faz respiração celular, que foi o processo que eu expliquei na última aula, que daí a glicose vai lá, é quebrada, passa pelo ciclo de Krebs, tem NADH e FADH2, que levam o H lá para a membrana da mitocôndria, lá os H+, fazem uma força lá para fazer ATP, e aí CO2 é usado. Ou seja, foi aí que possibilitou existirem células que serão as precursoras nossas. É uma coisa meio complicada, mas faz parte. E como que o Parin testou isso? Ele pegou, criou um caldo com proteínas, ele criou um ambiente com aqueles gases, deu choque nesses gases, percebeu que esses gases precipitavam em forma de proteína, e aí ele percebeu a formação de coacervado. Óbvio que teve auxílio de coisas, de instrumentos científicos avançados da época, porque num processo natural isso demora bilhões de anos. E agora, a segunda parte da aula. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar. Mas eu não estou vendo, então se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar que tem uma dúvida. Não tem? Então tá bom, fecha na água. Teorias evolucionistas. Isso aqui é uma outra parte importante da biologia e basicamente é um pilar da biologia, né? Vamos lá. Evolução. Evolução é o quê? A evolução é um conceito que é muito mais complexo do que a gente às vezes vê por aí. Ela não é linear. Ou seja, ela não é assim. A gente não surgiu de um macaco assim, passou para isso e agora para cá. É algo muito mais complexo. Ela é como se fosse uma teia. Isso é a evolução nossa. Cadê a gente? Nós estamos aqui. E outros macacos estão aqui. Porque, se você parar para pensar, se você falar que a gente evoluiu do macaco, por que existe um macaco, então, se a gente evoluiu do macaco? Não era para existir mais macaco, era para existir só a gente. O que é o conceito importante? Cada vez, e aí a Núbia deu isso aqui na aula, eu acho. Cada vez que a gente tem uma divisão aqui, o que é isso? É um ancestral comum. Ou seja, nós e os chimpanzés, né, do gênero Pan, nós, os chimpanzés, nós temos um ancestral comum. Então, nós somos bem parecidos. E muitos anos anteriormente, esse ancestral comum tinha um ancestral comum com gorila. Ou seja, esse ancestral comum é muito mais próximo do gorila do que a gente. Ou seja, existiram alguns macacos, assim, mas a gente não veio exatamente do macaco, entendeu? Tem muitos, mas muitos seres vivos no meio do caminho. E aí, um conceito importante é esse aqui que eu acabei de lembrar que já vi também cair. É Luca. O que é Luca? É o primeiro ancestral comum dos seres vivos. Last Universal Common Ancestor, que é o primeiro ancestral comum de todos os seres vivos. E a partir dele surgem ramificações que vão ramificando, até que chega no dia de hoje, onde a gente tem todas as espécies que a gente conhece. E agora a gente vai estudar cada uma dessas teorias de evolução, porque eu falei que a evolução é mais complexa, mas como que a evolução ocorre? E aí dois pensadores muito importantes formularam ideias. Só que uma delas não é tão concisa assim, uma delas acabou se percebendo que não é realmente o que acontece. Que é o Lamarck. O Lamarck é a primeira, e ele não é exatamente o que acontece, mas é importante para entender a outra teoria. Foi definida pelo francês Lamarck. E o que ele falava? Ele falava que a evolução acontecia por necessidade, ou seja, mediante alguma necessidade o ser vivo vai mudar. Ou seja, você só muda se você precisa. Se você não precisa, você não muda. De certo modo, isso se aplica, mas não no sentido de evolução como a gente quer. Por quê? Porque a gente vai ver que isso sim tem um sentido, mas ele pensou de um jeito que... Ele pensou de um jeito que... Do jeito que ele pensou, ele entendia que se eu preciso de alguma coisa hoje, eu hoje mesmo vou mudar, e a partir do momento que eu mudar hoje, eu já estou evoluindo. E não é assim que ocorre, a gente vai ver que não é assim que ocorre. A gente vai ver que a evolução é um processo que demora anos e anos para acontecer.
Ou seja, não é do dia para a noite, como pensava Lamarck. E do dia para a noite, que eu digo, uma comparação de... Ele pensava em dias, meses, anos, mas a realidade é, no mínimo, milênios, né? Em pessoas, por exemplo. E ele tinha duas leis. A lei do uso-desuso, ou seja, se você usa muito uma estrutura do corpo, ela vai ficar bem desenvolvida, e se você não usa muito, ela vai atrofiar. E aí você pode estar parando para pensar, nossa, mas é verdade, se eu vou na academia, o meu corpo ele se desenvolve, agora se eu não vou, ele atrofia e acaba tendo menos resistência física? Sim, só que isso não é uma condição adaptativa. Isso não é uma coisa que a gente pode chamar de evolução. Porque é algo que você muda no seu corpo, mas é uma característica, não é algo evolutivo. E tem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E é aqui que o negócio começou a fazer menos sentido ainda depois que agora a gente para e olha. Por quê? Porque ele falava que se eu adquirir uma característica hoje e eu tiver um filho, meu filho vai ter essa característica. O que não faz sentido no ponto de vista que se você for pensar. Você tem um DNA. E no DNA tem todas as suas informações. A gente vai estudar DNA. O DNA tem todas as informações. E aí, se no meu DNA está dizendo que eu vou ser alto, eu vou passar do meu filho o quê? Ser alto, certo? Mas e se eu for baixo? Eu vou passar do meu filho ser baixo também, não vou? Mas aí, caso eu precise ser alto algum dia na minha vida, pela teoria dele, a gente vai ver isso no exemplo, acho que até aqui no próximo. A gente vai ver aqui, isso, a gente vai ver no pescoço da girafa. Se eu sou baixo e eu preciso crescer, é só eu fazer um esforço que eu vou crescer. Só que não é assim que funciona. E ele acreditava que além de eu fazer o esforço para crescer na vida, ou seja, eu sair disso para isso, quando eu chegasse nesse estado, se eu tivesse um descendente, ele ia ser desse jeito. Ou seja, basicamente, ele não usou a noção de DNA. E por que ele não usou a noção de DNA? A gente vai ver. Porque não tinha noção de DNA. Não se conhecia genética naquela época. Se alguém falasse assim, eu tenho olho azul, meu filho também vai nascer com olho azul, as pessoas vão achar que você estava chutando, porque não tinha nem ideia do porquê que isso acontecia, entendeu? Mais pra frente isso acontece, a gente vai ver também sobre isso, em genética. E aqui, como eu disse, um exemplo clássico é a da girafa. A girafa cai todo vestibular, uma vez na vida, ele vai cobrar da girafa. E aí era coisa da girafa esticar para poder alcançar a copa da árvore. E aí todas as girafas esticavam, por isso todas as girafas eram com pescoço comprido. Não tinha girafa de pescoço curto porque elas cresciam. E isso era o que ele acreditava. Até que Darwin, criador do darwinismo, surgiu. Charles Darwin, ele é o maior nome da evolução. Ele é como se fosse um dos mestres da biologia, sabe? Se a biologia tem seus pilares, Darwin é um deles. E o que ele fala? No seu livro A Origem das Espécies, ele viaja pelo mundo e faz muitas observações. E a partir dessas observações, ele acaba percebendo algo. Ele percebe o quê? Que diferente de que Lamarck falava, que, ou seja, o ambiente ele vai criar um estímulo para fazer você mudar, não é isso. O ambiente ele vai criar uma condição em que só alguns vão ser capazes de sobreviver. E como só alguns vão sobreviver, aqueles que não são adaptados àquela coisa vão morrer. Ou seja, no exemplo, a gente vai ver o exemplo da girafa daqui a pouco por Darwin, mas eu já vou até comentar. O Lamarck falava que a girafa esticava o pescoço ficava comprido. Já Darwin fala que não. Darwin fala que tinha girafa de pescoço comprido e girafa de pescoço pequeno. E aí, como a árvore era alta, a girafa de pescoço pequeno não conseguia se alimentar e morria, sobrando só a grande. E aí a grande vai ter filhos, e no DNA da grande tá ser grande. Ou seja, ela vai passar para o filho ser grande. E é isso que o Darwin falava. E hoje é o que a gente percebe que realmente acontece. E o nome disso é seleção natural. O que acontece na seleção natural? O ambiente ele impõe pressões ambientais. E o que é pressões ambientais? Pressões ambientais é aquilo que o ambiente bota como um meio de falar assim, quem não for capaz de sobreviver a isso, não vai existir mais. Por exemplo, num jardim, se a gente tem um gafanhoto marrom e um gafanhoto verde, e o jardim for verde, o gafanhoto marrom vai ser comido por um pássaro. Já o verde não. E os verdes vão sobreviver e vão se proliferar e vai ter mais verde do que os marrons. Os marrons podem acabar sendo todos extintos naquela região. O que é isso? É a seleção natural. É a natureza agindo para definir quem vai sobreviver ou não.
E lembrando que isso tem a ver com a natureza. Na sociedade humana é algo muito diferente, porque a gente não está envolvendo só a natureza. A gente envolve um monte de fator sociológico, filosófico, político, econômico, de saúde e tudo mais, educação. Ou seja, isso aqui não se aplica à vida humana. Isso aqui aplica-se à vida animal. E ainda tem que pensar um pouco que o humano interfere muito na natureza, então, assim, hoje em dia tem até uma dúvida assim, até onde vai só a seleção natural ou se o humano está indo lá agir, porque a atividade humana não é natural. A atividade humana ela é antrópica, ou seja, não é a natureza que faz, é o ser humano. Tem, por exemplo, Brumadinho e Mariana, que teve a barragem, aquilo não foi a natureza, aquilo lá foi o ser humano que provocou. E aqui, aí aqui a gente vai falar sobre mudança, né? Existe uma mudança, e essa mudança ela vai ser favorável porque ela pode criar uma sobrevivência, mas essa mudança também pode ser desfavorável. Pode ser que, por exemplo, tinha girafas grandes e surgiu uma pequena. Pode ser que não era das pequenas, surgiu uma grande. Ou seja, tem inúmeras possibilidades de como aconteceu. Mas o fato é, o ambiente, ao longo dos milênios, não sei como fala para 1 milhão de anos, foi selecionando. E aí a gente pode entender também que Darwin não sabia genética, porque não tinha genética ainda. Mas ele sabia que existia diferença. Ou seja, ele sabia que entre o gafanhoto marrom e o gafanhoto verde, tinha alguma coisa que fazia eles serem da mesma espécie, ou seja, gafanhotos, mas algo que fazia eles serem diferentes. Tipo, um ser alto e um ser baixo. Ele sabia que tinha algo que fazia, mas ele não sabia o quê. Porque nessa época não existia genética ainda. Mendel, que é o pai da genética, que descobriu sobre os alelos, sobre os genes, Mendel não tinha começado os seus trabalhos. Eu não lembro até lá, mas acho que Mendel não tinha nascido, ou se tinha nascido, ele era muito jovem ainda, não tinha começado suas pesquisas, seus trabalhos, ou seja, não tinha todo esse conceito que a gente tem hoje. E é irônico pensar que hoje você que está aqui nessa aula, você deve saber mais biologia do que o Darwin, o que é muito surreal de pensar, mas é assim que é a ciência, sempre vivendo de conhecimentos adquiridos de outros pensadores. E aqui está a girafa. E aqui a girafa pequena daqui morreu, e aí só as girafas grandes estão dominando aqui. Já Lamarck falava que não, que elas vão crescer, estão crescendo e cresceram. E é importante entender o quê? Sempre que uma frase perguntar, isso aqui é de Lamarck ou é de Darwin? Se a frase falar que o animal mudou para conseguir algo, é mentira. Se falar que é de Darwin, se falar que é de Lamarck, tá certo. Ou seja, Lamarck defendia o quê? O animal mudou para conseguir tal coisa, ou o animal conseguiu tal coisa porque era diferente. Para o Lamarck é porque ele mudou para conseguir. O Darwin é que ele conseguiu porque ele era diferente. Ou seja, o ambiente muda de papel. Um ambiente é quem vai causar a mudança. E no outro, o ambiente é quem escolhe qual a mudança que vai ser favorável a ele. E isso que é importante diferenciar dos dois. E aqui tem um conceito de neodarwinismo. Neo é novo, ou seja, alguns anos depois do Darwin formular a teoria dele, né, surgiu Mendel. Mendel é o pai da genética. Mendel foi quem fez as primeiras pesquisas em genética. E Mendel descobriu o quê? Mendel descobriu como funcionava a genética. E ele descobriu que existe uma coisa chamada mutação. E mutação nada mais é que o quê? É uma variabilidade. Por exemplo, aqui tem um gene, certo? E acontece uma mutação que faz com que aquele gene... Calma, que caneta travou. O gene sofreu uma mutação e passou a ser outro gene. E ele vai mandar fazer ele vai passar uma informação diferente. E aí, passando essa informação diferente, o ser vivo vai ser diferente. E aí o que acontece? Gera uma diferença. E vai que o ambiente faça alguma coisa, por exemplo, só vai sobreviver agora quem tem olho azul. E aí, vamos dizer que esse pedaço vermelho manda fazer olho azul. Ou seja, só vai sobreviver esse. O outro aqui em cima já era. E aí, Mendel começou a formular a questão da genética, a questão da mutação, e aí que foi quando os cientistas começaram a entender que Darwin realmente estava certo. Ou seja, essa teoria, Mendel genética, só veio para confirmar a teoria de Darwin, de que foi a seleção natural que fez os seres vivos desenvolverem-se, evoluírem durante a vida, e aí foi quando Darwin foi consolidado e viram que realmente era verdade. E, além disso, outra coisa importante é a divisão celular.
Na semana que vem a Núbia vai dar aula de divisão celular e ela vai explicar por que tem variabilidade na divisão celular. Porque existem dois tipos, só um pequeno comentário. Existem dois tipos. Uma divisão celular, que a gente chama de mitose, e uma outra de meiose. E aí, na meiose, a meiose é que produz gameta, que são as células reprodutivas. E durante esse processo de divisão de gametas, tem algumas coisas que acontecem lá que acabam criando umas variabilidades. Ou seja, para gerar seres diferentes. E é por isso que ninguém é igual a ninguém. Porque sempre vai ter algo que vai criar para ser diferente. E aí, na natureza, a natureza age para escolher quem que é o mais adaptado. E relembrando, isso não acontece na sociedade humana. Isso não aplica à sociedade humana. Tem gente que falou que aplicava, por exemplo, no Covid-19, mas não se aplica, porque tem muitos outros fatores, como renda e tudo mais. E aqui, como eu disse, o Darwin recebeu a base que precisava, porque ele afirmou uma coisa, só que ele não tinha toda a base da ideia, mas eles conseguiram provar e criaram a base para a ideia dele e comprovaram que realmente era aquilo. E agora, no penúltimo tema, especiação. O que é especiação? Então, mais especiação é o conceito que trata sobre formação de novas espécies. Ou seja, consiste numa espécie dar origem a outra diferente. Por que uma espécie dar origem a outra diferente? Porque se a espécie não existe, ela não vai surgir do nada. Ela tem que vir de uma outra. Porque, como eu disse, na biogênese, a biogênese, não a biogênese de uma vez, né? A artigo, né? Biogênese, ela defende que um ser vivo só surge de outro. E, teve toda a questão do oparinho e tudo mais, surgiu do nada, serviu... Não foi do nada, né? Levou milhões de anos. Atualmente, não tem milhões de anos para surgir uma outra espécie desse jeito. A gente está falando de coisa assim, que demora, mas não como o surgimento do primeiro ser vivo. O surgimento do primeiro ser vivo foi algo surreal de tempo que levou. E aí consiste numa espécie dar origem a outra diferente. E aí a gente tem dois tipos. Caso uma espécie, temos, por exemplo, um passarinho, ele dá origem a outro passarinho, o nome disso é anagênese. Então, vamos com calma. Caso uma espécie se bifurque e dê origem a duas, ou seja, uma espécie de passarinho, sofre um processo de especiação, ou seja, de formar novas espécies, e forma duas, a gente chama de cladogênese. E aqui, se eu não me engano, a Núbia deu na aula de taxonomia o que é cladograma. Cladograma é nada mais do que aquilo que eu dei ali, agora há pouco, cadê? Na evolução. Aqui, isso é um cladograma. E tá vendo essas bifurcações? É por isso que chama cladogênese. Tem uma bifurcação para gerar. E aí é importante pensar nesse nome, porque tem vezes que o vestibular ele vai ser ardiloso e vai falar para você, o que é anagênese, ainda mais dependendo do curso que você vai fazer, se tiver fora o Enem, se tiver algum vestibular que tem segunda fase específica em biologia. E a anagênese é uma via só. Esse é o significado de ana. Fugiu a palavra, mas significa uma. Se lembrar, eu falo. E aí um fator importante para que aconteça essa especiação, muitas vezes, um fator muito importante eu errei a palavra aqui, tá, gente? É geográfico. Geográfico. Depois, quando eu postar, eu vou postar certinho. É o isolamento geográfico. Por quê? A gente vai ver que com o isolamento geográfico, as espécies, por exemplo, se eu tenho uma espécie de passarinho e coloco uma espécie de passarinho aqui e outra espécie de passarinho aqui, pode ser que eles fiquem em ambientes muito diferentes. E passando a ficar em ambientes diferentes, eles sofram pressões ambientais diferentes e sejam selecionados diferentes. E pode ser que seja tão grande as mutações, as variabilidades geradas, que acabe determinando uma nova espécie. Mas como assim um passarinho vai virar uma nova espécie? Por um conceito simples. Uma espécie, ela só é espécie se aquilo que ela teve de descendente for fértil. Como assim? Se esse passarinho, o passarinho que eu digo não o passarinho original, o passarinho que já é uma outra espécie, for acasalar com o passarinho que deu origem a ele, se eles não derem, se os descendentes deles não for fértil, quer dizer que já é espécie diferente, ou seja, já teve um processo de especiação. E é um conceito importante de espécie. O que é uma espécie? Espécie é o conjunto de seres que têm características similares, que ao se reproduzirem, geram descendentes férteis. Porque, por exemplo, nós, humanos e chimpanzés, nós temos características similares e inegáveis.
Tanto que naquele cladograma lá, mostrei a relação de filogenia. Filogenia é proximidade evolutiva. A filogenia entre o chimpanzé e o humano é muito mais próxima do que com qualquer outro hominídeo, né? O hominídeo é a família que a gente pertence. Isso. E aí, o que a gente pensa? Será que se tiver uma reprodução entre um óvulo e um espermatozoide dessas espécies dá certo? Não. Por quê? Porque não vai acontecer. E caso venha acontecer, o que é muito difícil, porque a gente vai entender isso lá quando a Núbia der aula de divisão celular, se tiver um descendente, ele não vai ser fértil. Por quê? Porque são espécies diferentes. Se fosse para dar certo, seria a mesma espécie, mas a gente já sabe que não é a mesma espécie. E a gente vai entender melhor no próximo slide. O isolamento reprodutivo, que ali estava escrito errado, o que é? É algo que impede um ser vivo de reproduzir com outro. Ou seja, é algo que determina a diferença de uma espécie. Ali, como eu disse, o isolamento geográfico ele pode criar novas espécies. E o isolamento reprodutivo é o que impede de criar novas espécies. Ele pode ser pré-zigótico. O que é zigótico? Zigótico remete a zigoto. Zigoto é a primeira célula, ou seja, quando o espermatozoide e um óvulo se encontram, o espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma célula, que é o zigoto, que é a primeira célula do ser humano, na verdade, todo ser vivo, e não bactéria e tudo mais. E aí vai formar esse zigoto. E o que significa pré? Pré é antes, ou seja, quer dizer que é antes de formar zigoto, ou seja, é antes de acontecer uma fecundação, ou seja, impede a fecundação e a formação de um zigoto. E aqui a gente tem 4 tipos de isolamento pré-zigótico. O habitacional, ou seja, as duas espécies habitam locais diferentes, os habitats são diferentes. Por exemplo, como é o nome? Uma onça pintada do Pantanal, ela tem similaridade com um leão africano, mas eles vivem em lugares totalmente opostos, então, assim, difícil, né? Ter um acasalamento entre eles. Sazonal. Sazonal tem a ver com época. Por exemplo, pode ser que um tipo de animal tenha o costume de acasalar em agosto, mas o outro em fevereiro. E eles não acasalam fora dessa época. Ou seja, eles nunca vão ter a chance de acasalar. Por quê? Porque vai estar num período bem distante de tempo, né? São 6 meses de diferença. Ou seja, é o isolamento sazonal. Sazonal tem a ver com tempo. Etológico tem a ver com comportamental. No reino animal, muitos animais machos fazem alguns movimentos, danças, alguns comportamentos para poder chamar a fêmea. Às vezes tem até a questão de lutar com outro macho pela fêmea. Ou então aparentar-se melhor para a fêmea escolher um ao invés do outro. E aí, por exemplo, se um pássaro tem um comportamento de um determinado jeito e vai numa outra espécie e apresenta esse comportamento, aquela pássaro fêmea sabe que esse comportamento não é da espécie dela. Ou seja, ela não vai assim querer aquilo para ela. Que é algo incrível da existência da vida. Ou seja, o comportamento ele determina as coisas. Ou seja, ela vai olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, que estranho, não quero. E aí é uma coisa que acaba impedindo que tenha isso, ou seja, os hábitos dos seres vivos. E mecânico é a diferença em tamanho. Por exemplo, um rato e um gorila, por exemplo. A diferença no tamanho deles é determinante, porque isso vai impedir um acasalamento de um jeito, sim, muito óbvio, por conta da proporção do tamanho. E isso é o isolamento mecânico, ou seja, não é possível acontecer cópula entre os dois. E tem o pós-zigótico. Se o pré é antes, o pós é depois. Ou seja, a fecundação. Ou seja, tudo isso aqui não foi levado em conta. Ou seja, quer dizer que a questão mecânica deu certo, a questão etológica deu certo, a questão sazonal deu certo, a questão habitacional deu certo. Ou seja, não foi impedido aqui. Mas aí quer dizer que se formou um zigoto, pode ser que realmente nasça alguma coisa. Mas por que essa coisa não vai poder ser uma nova espécie? Por quê? Primeiro, a coisa pode dar errado, né? Ou seja, pode ter um aborto, e é uma coisa meio óbvia ao se dizer que daí vai dar errado, né? Porque se der um aborto, não nasceu. Mas o descendente pode ser estéril. E como eu disse, para ser uma espécie, o descendente não pode ser estéril. Se eu não me engano, se eu cruzar uma égua com um jumento, dá um burro, se for masculino, ou mula, se for feminino. Nem o burro, nem a mula, eles são férteis. Ou seja, se eu juntar um jumento com uma égua,
não vai ter como que eu chamo? Não vai ter uma nova espécie gerada, porque cada um de uma espécie. Eles não são a mesma espécie. Mas eles acasalam e tem um terceiro espécie, mas que não é espécie, e é estéreo, então não configura uma espécie. E a gente dá o nome de híbrido para quando isso acontece. E tem vários híbridos na natureza. E é isso. Estamos caminhando para o fim. A especiação, ela tem dois tipos de acontecer. Ela pode ser alopátrica ou simpátrica. Primeiro vamos falar sobre a alopátrica. Pátrica tem a ver com pátria, ou seja, local. Alo quer dizer que não estão no mesmo lugar. O A de negação. Ou seja, há um isolamento geográfico, que eu falei que é o que impede, que é o que determina. Se tem um isolamento geográfico, a chance de acontecer uma especiação é alta. Ou seja, uma população ela é dividida em dois grupos. E aqui, por exemplo, um coelho, por exemplo. Tem um coelho marrom. Uma população fica num lugar e a outra em outro. Ela é separada. Ela estava junto e separou. Um fica num lugar que neva, o outro fica num lugar que não neva e não tem muita vegetação. Como se fosse, por exemplo, uma tundra, uma taiga. Tudo bem que em tudo eu acho que não vai ter coelho, né? Mas na taiga vai ter. Agora vamos para pensar. Se o lugar neva muito, o coelho marrom ele vai ficar destacado e um gavião vai poder vir e pegar ele. Ou seja, tá lá uma alteração. Só que se no meio desses coelhos marrons acabar tendo mutações espontâneas, e as mutações são espontâneas, aleatórias, elas acontecem a acaso, ou seja, não tem nada assim pré-determinado, simplesmente acontece, que acaba gerando um coelho que tem uma característica de ser mais rápido. E conforme vai passando o tempo, vai ficando tão diferente daqueles lá que acabam não tendo condição de fugir, que quando vai acasalar, acaba fazendo um ser infértil, um ser estéril, configura uma nova espécie. E aqui, se acontecer o fato coelho branco, ele não é visto. Porém, o coelho branco ele é mais lento, pode ser que algum animal rasteiro acabe conseguindo pegar ele. Porque pode ser que o animal tenha uma visão melhor quanto ao calor, ao invés de visão pela vista das cores, como se fosse uma cobra, por exemplo. Mas acaba criando um outro tipo mais rápido que se diferencia, e acaba criando uma nova espécie. E isso é o que a gente fala de alopátrica, ou seja, eles são em locais diferentes, submetidos a pressões ambientais diferentes. Por exemplo, um lugar nevava, outro lugar não nevava, ou seja, é uma condição ambiental totalmente diferente. E mesmo assim surgiram novos indivíduos. Ou seja, é um ciclo. Esse grupo, cada um sofre uma pressão ambiental, cada um passa por uma seleção natural, pode ser que surja, ou pode ser que esse mesmo grupo seja separado por alguma coisa, pode ser que tenha uma população aqui e aqui de roedores, aí do nada tem um rio, tem uma ponte, tem um rio e uma ponte. Essa ponte caia e nunca mais ela volte, e aí fica de cada lado da margem do rio fica uma população. E por séculos, pode ser que passe, mude, vire outra espécie, porque acaba cada uma vira uma espécie diferente, porque não tem mais um fluxo gênico, ou seja, esse roedor daqui não vai acasalar com ninguém daqui, nem esse daqui com esse daqui. E acaba tendo que o fluxo gênico entre eles é interrompido, ou seja, os genes acabam se distanciando e gerando novas espécies. E aqui, o conceito de seleção natural, né? Aqueles que são mais adaptados àquela condição imposta são os escolhidos. E aqui eu falei que elas a importância da mutação, né? Porque a mutação determina essa adaptação ou não. E a especiação simpátrica, ela é o oposto, ou seja, não tem ele sim significa, o sim, por exemplo, sim de simbiose, quer dizer que eles estão juntos. O sim quer dizer que não está separado, está junto, no mesmo lugar, pátria, lugar. Ou seja, não tem isolamento geográfico, acontece no mesmo lugar. E acontece do jeito que eu falei. As pressões ambientais, mutações geram novas espécies. Não tem muito o que falar aqui. E se o descendente for fértil, é uma nova espécie. E aqui revisando os 4 conceitos de especiação. Anagênese, uma espécie gera outra. Cladogênese, uma espécie gera mais de uma. Lá estava naquele, por exemplo, que o ancestral comum entre o humano e o chimpanzé gerou 2, mas pode ser que ele gere 3. É uma possibilidade. Alopátrica, quando há isolamento geográfico. Simpátrica, quando não há isolamento geográfico. Isso aqui é importante decorar? É importante decorar sim, memorizar, chame de que quiser, porque o vestibular pode cobrar isso aqui numa questão
de... Ele coloca lá um texto sobre espécie e tudo mais, eu quero dele fazer isso, um texto sobre espécie, não tem nada a ver com a pergunta, e ele pergunta sobre especiação e ele dá as opções, ele faz afirmações, aí tem simpático é tal coisa, alopático é tal coisa, anagênese é uma coisa, e aí você tem que saber, infelizmente. É importante lembrar que isso aqui demora anos para acontecer, tá? Em organismos microscópicos como bactéria, é muito fácil de acontecer, porque tem menos complexidade. Mas, em organismos assim, como a gente, que é muito complexo, não acontece assim, do dia para a noite. Demora muito, mas muito, muito tempo. E aqui é importante o quê? Falar sobre o uso de antibiótico. Antibiótico é um medicamento feito para matar bactérias. Antibióticos não matam nada que não seja bactéria. Não matam vírus. Antibiótico não mata vírus, não mata fungo, não mata verme, não mata protozoário. Não mata, mata bactéria. E aí, se você está fazendo uso de um antibiótico, o médico fala assim, utilizar por 7 dias, e você para no meio do processo, pode ser que você use até o quarto dia. Pode ser que do quarto para o quinto dia, uma das bactérias que estavam lá e que seriam mortas por ele, acaba sofrendo uma mutação, porque na bactéria é rápido. E se a bactéria sofre essa mutação, ela acaba fazendo o quê? Mudando, né? Porque mutação tem essa ideia de mudar. E pode ser que ela crie um gene que torne ela resistente. E se ela tornar resistente aqui, resistente ao antibiótico, né? Ou seja, o antibiótico não é mais capaz de matar ela. E a bactéria tem uma capacidade de multiplicação muito rápida. Ela não demora 9 meses para um novo indivíduo. Tem bactéria que demora menos de 1 minuto para poder se duplicar. Que é um negócio real. E cai muito exercício de matemática, esse negócio com logaritmo, essas coisas aí, que eu não lembro. O que acontece? Essa bactéria que ela é resistente agora, ela não vai ser morta, e ela vai se multiplicar, 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 e você vai ter uma infecção no corpo que o medicamento que você estava tomando não vai mais matar. E aí vai ter sido inútil o seu tratamento. Na verdade, você acabou piorando, né? Porque assim, você tomou, parou de tomar por conta própria, achou que estava bem, e do nada você vai ter uma infecção muito pior, muito mais grave, muito mais séria, e que às vezes pode ser que não tem nem medicamento para ela, porque é o que acontece. Tem bactérias atualmente que não tem medicamento que mate, porque ela é muito resistente a todos. Isso acontece por quê? Por conta disso. E foi algo muito... Na medicina foi algo muito discutido nos últimos anos. Por quê? Porque muitas bactérias surgiram porque as pessoas faziam uso indevido de antibiótico, por exemplo, quando elas estavam resfriadas. Resfriado é uma coisa causada por vírus. E aí tomavam um antibiótico sem prescrição médica, davam um jeitinho, cada um tem seu jeitinho, e acabavam consumindo consumindo também sem, assim, sem regra, porque já não precisava, ainda consome assim sem regra, a chance de dar errado é muita, e acaba criando bactérias resistentes, que é algo ruim na sociedade em geral, né, porque se não tem bactéria, pode ser que, não tem medicamento, pode ser que muita gente morra, e aí cria uma nova pandemia, e o termo pandemia dá até um negócio no coração, porque assim, ninguém aguenta mais. Ferramenta de comparação evolutiva, isso é a última coisa, da sua alegria. Acabou minha água. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos são os que possuem a mesma origem embrionária, mas que exercem uma função um pouco diferente. O que é a mesma origem embrionária? No desenvolvimento embrionário, a gente vai ver também isso, tem várias células no desenvolvimento embrionário. E cada célula é responsável por gerar uma coisa. E esses órgãos homólogos, todos são gerados pelo mesmo tipo de célula. Só que eles acabam exercendo uma função diferente. Como, por exemplo, os ossos. Se você for observar, todos esses aqui são animais, né? Animais do filo cordado. A gente vai falar sobre os animais cordados, né? Aqui temos um mamífero humano, um mamífero cão, uma ave pássaro e uma baleia, que também é um mamífero. E aqui, se a gente observar pela cor, tem certas estruturas que são muito parecidas. Que nem, por exemplo, isso aqui no humano a gente chama de húmero, que também é muito parecido. Pode mudar o tamanho, porque o tamanho vai se adequar à função. Aqui, por exemplo, a gente não tem função de apoio. Por isso que a nossa mão, ela acaba sendo plana e a gente acaba fazendo esse movimento. Mas o cachorro não faz movimento de fechar como a gente. Por quê? Porque a pata dele, a gente chama de mão, a gente chama de pata. O importante é que o cachorro tem mão, o cachorro tem pata. O cachorro usa a pata para apoiar. O pássaro, por exemplo, usa não é pata, né? Aí usa a extremidade da asa para equilíbrio. A baleia usa para formar o formato da nadadeira, porque a nadadeira da baleia está aqui, ó. A nadadeira da baleia está aqui.
De um jeito bem feito, desenhado. E é isso. E aqui, por exemplo, isso aqui é a una. A una do ser humano está aqui, a una está aqui, a una está aqui, a una está aqui. E vai mudando de acordo com a necessidade. Mas todos têm a mesma origem. Ainda mais porque todos têm um desenvolvimento parecido, porque pertencem ao mesmo filo. A gente vai descobrir o que é filo no futuro. Não se preocupe agora, mas é importante ter essa ideia de que órgão homólogo denota parentesco evolutivo. Por quê? Porque a gente vai ver que existem, tem os reinos. Bactéria, fungo, vegetal, animal, protozoário. E aí, por exemplo, no reino animal, tem a parte dos vermes, tem a parte da estrela do mar, tem a parte dos moluscos, tem a parte dos anelídeos, dos artrópodes, e tem a parte dos cordados. E a gente, todos os exemplos aqui são cordados. E os cordados, eles, ou seja, têm similaridade, porque eles não estão colocados no mesmo grupo à toa. E isso aqui é uma das provas que eles têm similaridade. Ou seja, órgãos homólogos servem para comprovar as similaridades. Pode ser que você já tenha visto, muitas vezes, a foto de vários embriões diferentes, quanto à origem, né, ou seja, de animais diferentes, e você vê que eles são muito parecidos, um de peixe, de humano, de pássaro e tudo mais. E é uma coisa que comprova certa semelhança, certa proximidade evolutiva. Órgãos análogos, que são órgãos que têm funções iguais, mas diferentes origens evolutivas, ou seja, não tem grau de parentesco. Por exemplo, a asa da borboleta tem a função de voar, e a asa do pássaro também tem a função de voar. Mas a asa do pássaro, ela tem toda uma questão que tem osso, tem pena, tem glândula, tem um monte de coisa. Que já a asa da borboleta não. A asa da borboleta não tem essa composição. Primeiramente, a borboleta não tem osso. É importante lembrar que inseto é invertebrado. E essa asa, ela não tem a mesma composição dessa, ou seja, não tem a mesma origem embrionária. Mas ela tem a mesma função. Por isso que é um órgão análogo, ou seja, uma analogia, é parecido. E eu acho que é o último slide. Ou penúltimo. Órgãos vestigiais são órgãos que são atrofiados, pois não apresentam mais função no corpo. Como o apêndice, no ser humano, na região do abdômen, na parte inferior, ou seja, na parte mais baixa do lado direito, existe uma estrutura chamada apêndice, perto do intestino grosso. E fica, mais ou menos, se você ficar em pé, fica perto do osso que fica saltado na região de baixo do abdômen. E esse apêndice, ele não serve para nada atualmente no ser humano. Nos animais, por exemplo, coelho e tudo mais, ele tem a função de auxiliar na digestão de celulose. Mas nem isso o ser humano faz. O ser humano nem digere celulose. Ou seja, o apêndice está ali. Conforme foram passando os anos, o apêndice foi perdendo a função dele. E ele está ali. Ele é um órgão vestigial. Se você olhar no seu olho, se você for olhar nesse canto aqui, você vai ver que tem como se fosse uma pelinha que ela está assim. E se você observar em répteis, esses répteis, eles têm uma película que eles conseguem fazer assim no olho, nesse sentido, diferente da pálpebra. Tem a pálpebra, mas também tem uma película assim. E os seres humanos, eles também tinham. Só que na evolução, perdeu a função, porque a gente não é submetido a tanta pressão quanto os répteis para cuidar da visão. E aí a gente acabou perdendo o movimento da orelha, porque tem gente que consegue mover a orelha. Mas tem gente que não consegue. E o músculo da orelha é um exemplo. E também a vértebra do cóccix. O cóccix, ele é o último osso da coluna vertebral, só que nos seres humanos, por exemplo, ele não tem mais a função que ele tem nos outros, porque em outros animais ele configura o rabo do animal. Mas o ser humano, ele não tem mais cauda. Agora, por exemplo, um gato, um cachorro tem. E aí vem do cóccix essa cauda. E no ser humano perdeu a função, então ele está só lá. Ele está só lá para existir, e quando quebrar, não tem como fazer passageiros nem nada, ele tem que ficar suportando a dor. Camuflagem. É a capacidade de passar despercebido no ambiente, ser confundido com o ambiente, né? Que nem, por exemplo, o famoso bicho-pau, que quem assistiu Vida de Inseto aqui no clássico, recomendo, vai ver que tem um bicho-pau lá que ele acaba sendo confundido com a árvore e deixa ele para trás. E, assim, é algo que realmente existe na natureza muito e muito e muito. E o mimetismo, que é a capacidade de confundir-se com outro animal. Ou seja, você finge que você é um venenoso, mas você é inofensivo. Só que se você finge que você é um venenoso, aquele predador sabe que aquilo que tem um que é venenoso, e ele não vai usar o benefício da dúvida. Vou tentar, né? Se eu morrer, que... Não, ele não vai pensar isso. Ele não vai comer o animal. E aqui, por exemplo, essa borboleta aqui na figura 1 é a borboleta monarca. E aqui, essa é a borboleta vice-rei. E aí, por quê? A borboleta monarca, ela é venenosa para as aves. Mas a vice-rei não. Só que a vice-rei, ela tem uma configuração muito parecida com a monarca.
O vice-rei é porque faz sentido o nome, vice-rei e monarca, né? E aí ela imita, por quê? Porque o pássaro vai olhar e fala assim, tô indo lá, vou testar a sorte. Hoje eu acordei com sorte, acho que hoje vai ser uma vice-rei. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai ser idiota a esse ponto. Ele vai olhar e falar assim, perigo, não vou. Outro exemplo é a cobra coral, que tem a coral falsa e a coral verdadeira, muita gente já ouviu esse exemplo. E aí elas são parecidas e o predador não vai... O predador não. Detalhe, o predador não vai chegar perto, mas também nem a presa. A presa vai ficar, tipo assim, meu Deus, vou ter que manter distância. E aqui tem a camuflagem. Se você observar aqui, tá as duas antenas, e aqui tá o inseto. Mas ele parece muito com a folha. E um pássaro olha de longe, um pássaro não vai ver isso aqui. Isso aqui é uma capacidade evolutiva, né? A seleção natural foi favorável para ele. Porque pensa, se ele fosse laranja, se ele fosse da cor da monarca aqui, ó. Se fosse dessa cor aqui, ele ia estar muito chamativo, o pássaro ia ver de longe e ia acabar se alimentando dele. Mas não é o que acontece. Ah, e última coisa. O conceito de irradiação adaptativa. Irradiação quer dizer que vai de um centro e ele irradia. Radiação vem da ideia de raio, sabe? No círculo tem um raio, que é do centro até a extremidade. E irradiação quer dizer o quê? Que vai nesse sentido, ele irradia. E que quer dizer o quê? Que todos esses seres vivos aqui, eles têm a mesma irradiação adaptativa, porque todos eles surgiram desse simples roedor mamífero, deu origem a todos esses outros mamíferos aqui. Todos mamíferos? Todos mamíferos. Deu origem a todos esses mamíferos. Isso é uma radiação adaptativa. Todos vieram do mesmo. E aí tem um outro conceito que eu acabei de lembrar que eu não coloquei, que é a convergência adaptativa. A convergência adaptativa, ela basicamente é a mesma coisa que isso aqui, sabe? Tem a mesma função. Ou seja, função voar. Voar. Morcego voa, pássaro voa, vários insetos voam. Pensar alguma coisa que voa? Acho que não. Não acho que não. Mas, por exemplo, todos esses voam, ou seja, todos têm uma convergência adaptativa. Eles voam. É uma adaptação que todos eles convergem na mesma função, mesma adaptação. Mas eles não são parentes, entre aspas. Enquanto na irradiação adaptativa, todos eles têm uma proximidade porque todos vieram do mesmo ancestral.